Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira, finestra bianconeira. Estava com saudade de vocês desde sábado, né? Será que aconteceu alguma coisa? O Mário tá de ressaca depois da eliminação da Itália, né? Gravina continua. Vamos lá, rumo à terceira Copa do Mundo fora. Sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo do Brasil. Olha aqui. Venha fazer parte dessa família bianconeira e ser também um ponto de encontro dos juventinos que estão espalhados pelo mundo de maneira oficial. Claro que quem não é do fã-clube também torce para a Juventus. Aqui não é carteirinha de tifoso, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas venha fazer parte dessa família bianconeira. Se você tiver interesse, será muito bem recebido. Muito bem. Kefren Turan, falta apenas o anúncio, né? Dá um friozinho na barriga, né? Quando fala que tá tudo certo e falta só o anúncio. Mas não ia ficar aqui mais um dia sem fazer um vídeo, sem deixar vocês com notícias. E é isso, o Turan, praticamente jogador da Juventus. Podemos dizer que de maneira oficial é a segunda aquisição do Giuntoli, né? O Douglas Luiz, todo mundo viu, já chegou, maneira de dizer, né? Ele tá lá com a seleção. Tem agora o Turan e claramente o Di Gregório, que precisa ser anunciado, ainda tá, porque assim, a janela começou ontem oficialmente, mas o Giuntoli já estava trabalhando e continua trabalhando. Vamos falar um pouquinho do Rabiot, do Calafiori. Tem muita gente falando aí do Calafiori, preocupado. Falar um pouco dele, né, do Rabiot, do Chiesa. Temos algumas situações interessantes de possibilidades de mercado agora de maneira oficial, porque o mercado, a janela abriu, né? Antes de mais nada, eu convido você que não conhece o Finestra Bianconeira, você que gosta da Juventus, gosta do campeonato italiano e que ainda gosta um pouco da seleção da Itália. Tem os que simpatizam, né? Tem os que torcem para o Brasil e tem a Itália como uma segunda seleção. Já se inscreve no Finestra Bianconeira, entendeu? Já ativa o sino mais famoso da internet, né? Quem dera. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. Kefren Turan, mais de um mês atrás, a gente tinha falado que a Juventus ia atrás desse cara, quando foi só uma sondagem, depois veio a proposta, enfim. E vem aí a confirmação. Isso significa o quê? Que o Rabiot fica ou não fica? A gente ainda não tem uma posição definitiva do Rabiot. Nos últimos vídeos eu falei das propostas do Milan, do Real Madrid e do Liverpool. E o Rabiot está a banho-maria, mas a Juventus não está muito satisfeita com essa demora do Rabiot, portanto, deve se livrar do francês, que para mim vai acabar indo para a Inglaterra. Por falar em Inglaterra, pode ser o destino do Chiesa. A Roma abriu uma negociação, um início de negociação, a coisa travou. O Napoli, que já estava atrás da Roma, até que enfim a Roma ficou na frente de alguma coisa, né, à frente do Napoli, mas o Napoli nem se fala. E a verdade é que o Manchester United tem interesse no Chiesa. Entrou na briga junto com o Bayern de Munique. Pode ser interessante, né, essa situação do United, porque pode envolver um rolo talvez com o Sancho, mas eu não vou falar de hipótese, tá? Se isso virar uma coisa, a gente fala. Mas o Chiesa tem o interesse aí do United e ele entra na concorrência com o Bayern. Apesar da péssima Eurocopa feita pelo Federico, o Bayern e o Manchester continuam, aliás, o Bayern e agora o Manchester tem aí muito mais do que um interesse, né? É muito mais do que uma sondagem, né? É um interesse forte no futebol do Chiesa. Então, isso pode acontecer, saída do Chiesa para lá. E, como eu disse, o Giuntoli está trabalhando firme e não está com aquela paciência de Jó. Então, vocês podem ver pela situação do Rabiot, que fica nesse vai não vai, e a Juventus está farta disso e deve dar fim nessa história do Rabiot,
porque já está preocupado em montar um centrocampo com ou sem Rabiot. Acho certo, já aproveitando e comentando, acho certo a postura do Giuntoli e não ficar à mercê dos desejos da dona Veronique, mãe do Rabiot. Enfim, o juiz não pode ficar à mercê disso, já tem que montar um time. Thiago Motta está para ser aí colocado na coletiva, ser anunciado, enfim, e já tem que começar a trabalhar. Por falar em Thiago Motta pede para a Juventus ter paciência com o Soler, que é um jogador que está no mercado, mas ele quer fazer uma análise antes, veja como que são as coisas, né? E talvez o sacrificado seja mesmo o Chiesa, como eu disse, com destino para o Bayern ou para agora o então novo candidato, Manchester United. E vamos falar do Calafiori. Eu deixei aqui para o final do Calafiori, né? Porque ontem o diretor esportivo do Bolonha, Sartori, foi jogador de futebol e tudo mais, disse que o Calafiori ele não vende para a Juventus por hipótese alguma. E aí falou, se a Juventus quiser 50 milhões. Meu Deus. 35 milhões e agora já foi para 50. Para a Juventus, né? 50 milhões. Ele meio que deixou entender isso. Que se a Juventus quiser, tem que pagar 50 milhões e que jamais vai fazer negócio com a Juventus, etc. Aí tem algumas pessoas que me procuraram no privado, tal, tá sabendo, não tá? Vamos com calma, então, vamos destrinchar essa situação do Calafiori. Primeiro que o Calafiori, claro, foi um dos poucos jogadores que se salvaram na Eurocopa, fez um bom campeonato italiano e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. A gente avisou aqui, eu falei para vocês, tá gravado, né, antes da Eurocopa, o Bolonha vai endurecer o jogo com a Juventus. E eu espero isso, para mim é normal, eu não entrei em desespero. Você acha que o Bolonha... é 35 milhões, ou a gente oferece um jogador em contrapartida, e aí o Bolonha faz o negócio. Não espero isso do Bolonha. E aí eu vou abrir um parênteses para aqueles torcedores que se apegam a clubes menores às vezes, como a gente fala na Itália, né? Ti raccomando, continuem torcendo para Bolonhas, Gênovas e Atalantas da vida, são times menores, continuam tendo dó desses times quando vão jogar no exterior contra grandes potências, continuam tendo dó deles, tá? Fecha parênteses aqui, ó. Amigo de Nessuno, amigo de ninguém, né? Então, para a Juventus, teria sido estipulado o valor de 50 milhões. Por que teria, Mário? Por que no condicional? O que o Sartori falou, para mim, vai entrar por aqui e sair por aqui. São palavras e palavras, né? Não pelo que eu vou falar agora, tá? Mas só para você se situar um pouco. O De Laurentiis falou uma vez, claramente, Higuaín na Juventus? Nunca, mas jamais. Ele é nosso, seria o último time que eu venderia. No dia seguinte, Higuaín foi apresentado na Juventus. Mas não é por isso que eu estou falando, tá, do Calafiori, não é por isso. Tem nada a ver o De Laurentiis com o Sartori. Estou falando que é só para ilustrar um exemplo que já aconteceu. E o Sartori está fazendo o que se espera de um dirigente, assim como aquele dirigente que fala, quando o treinador está balançando no cargo, o treinador está lá balançando. O dirigente vem e fala, não, esse treinador está firme, a gente acredita no trabalho dele. Palavras ao vento. Aliás, lembra alguém? Lembra o Giuntoli falando Alegre, que estava firme no cargo? Interrogação. Pois é. Então, as palavras do Sartori, dizendo que jamais negociaria com a Juventus, que se for para a Juventus é 50 milhões, é sim para valorizar ainda mais o jogador. Mas isso, para mim, não quer dizer que o Calafiori é carta fora do baralho, que não tem mais jeito, que a Juventus vai para um plano B. Nada disso. Estou falando isso hoje no dia, estou vendo aqui, dia 2 de julho, né? A Juventus ainda não fechou. Vai fechar? Não sei. Mas não é por causa das palavras dele que eu vou te dizer, esquece, pessoal, o Calafiori não vem. E eu não vou falar isso.
Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? Então, acalmem-se, fiquem em paz. Tem ainda um mês de janela. Tá? O Calafiori, surgiu uns boatos aí, a Premier League, ele balançou. Ele continua tendo o interesse de jogar na Itália, de não sair ainda. E vamos ver o que acontece. Vamos ver primeiro a Juventus não conseguir negociar, para depois a gente comentar. Vamos combinar assim? Então tá certo. É isso que eu queria falar do Calafiori. E para terminar, já que nós estamos falando de zaga, Calafiori, a Juventus, agora eu quero muita atenção de vocês, já estou acabando o vídeo. A Juventus renovou com o Rugani, né? Mas isso não significa que o Rugani vai ficar na Juventus. Como assim, Mário? Se você acabou de dizer que renovou e ele pode sair, isso é uma questão que a Juventus, o Rugani sempre, por isso que eu falo do estilo da Juventus, de valorizar os grandes profissionais. É por isso que eu e muitos torcedores tiram o chapéu para o Alexandro. Aliás, o Szczesny está se comportando de uma maneira muito profissional nessa sua saída, né, da Juventus. De uma maneira muito profissional, muito respeitosa com a instituição. E isso também faz a gente ter um respeito por um cara que vai ser um ex-jogador da Juventus. Independente se ele é bom ou mal tecnicamente. Independente disso. A gente quer respeito com a nossa camisa, com a nossa instituição. E o Rugani sempre foi um cara muito, muito respeitoso sempre ficou na reserva, sempre ouviu críticas. E esse ano até que ele foi bem quando entrou. Fez até gol, que deu 3 pontos no finalzinho, né? E a Juventus já tinha prometido para o Rugani que ia renovar com ele. Então, vamos usar aqui a linguagem que o torcedor usa, né? Aqui que é um canal raiz, sem cortes, né? A gente fala como se estivéssemos conversando num bar. A Juventus prometeu para ele, a gente vai renovar com você, tal, isso o ano passado. E ela não vai voltar atrás. Não vai cortar com a palavra com um cara que sempre foi muito profissional com a Juventus. Então ela renovou pela promessa. Ponto. Agora, se chegar uma proposta, né, aí até aquela coisa da multa e tudo mais, se um time estiver interessado, e parece que tem times interessados no Rugani do exterior, né, da França principalmente, e o Thiago Motta entender que ele não vai utilizar o Rugani, e a proposta for boa, ele pode sair, mesmo tendo esse contrato. Ele pode sair, tá certo? É isso que eu queria falar sobre o Rugani, aproveitando o gancho de estarmos falando da defesa bianconera, né? E, mais uma vez, fiquem calmos com o Calafiori, não estou cravando que ele vem, e muito menos dizendo que ele não vem. Não tem nada definido, é uma situação que está travada, sim, mas que continua sendo uma prioridade da Juventus, assim como o Kopp Meiners. Eu já imagino o meio de campo com Douglas Luiz, Kopp Meiners e Thuram. Tá certo? É isso. A gente se vê, acho que amanhã, né? Acho que amanhã. Dá um like no vídeo, né? Um like no Finestra, fortalece o canal. Comentem aqui, por favor, o que vocês acham do Rugani, ou do Rabiot, que tá com essa frescura, né? Comentem do Calafiori, se vocês estão arrancando os cabelos achando que ele não vem mais. Comentem, ajudem, né, a gente conversar aqui. Eu procuro responder todos, tá? Às vezes demora um dia para responder porque a notificação demora. E, sei lá, comentem se vocês gostaram da boina preta, né? Enfim. Sempre Forza Juve fino alla fine, estou sim de bom humor, porque os passarinhos bianconeiros estão me contando umas novidades, mas eu ainda não posso soltar. Sempre Forza Juve fino alla fine. Boa Giuntoli, boa Giuntoli.